Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, deixa a relatoria do caso Master. A decisão ocorre depois de a Polícia Federal revelar uma troca de mensagens dele com o banqueiro Daniel Vorcaro. O ministro André Mendonça é escolhido como novo relator durante um sorteio em uma reunião da Corte. E convoca uma reunião com delegados da PF para obter um balanço das investigações. O desmatamento na Amazônia segue em queda nos últimos 6 meses. No caso da mulher morta depois de nadar na piscina de uma academia em São Paulo, o delegado disse que o local usava em um dia a quantidade de cloro para uma semana. Os Estados Unidos enviam o maior porta-aviões do mundo ao Oriente Médio. Na Argentina, deputados aprovam a redução da maioridade penal para 14 anos e o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. No pré-carnaval do Rio, o bloco Loucura Suburbana toma as ruas e promove conscientização mental. E com a entrega da chave ao Rei Momo, começa oficialmente o carnaval na cidade maravilhosa. O Jornal Mundial está começando. A crise do caso Master ganhou um novo capítulo. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, deixou ontem a relatoria das investigações relacionadas ao banco. A decisão foi tomada após uma reunião entre os ministros da Corte em meio aos avanços das apurações conduzidas pela Polícia Federal. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deixou nesta quinta-feira, dia 12, a relatoria das investigações relacionadas ao Banco Master. A decisão foi tomada após reunião entre os ministros da Corte, em meio ao avanço das apurações conduzidas pela Polícia Federal. Em nota, o STF informou que, considerados os altos interesses institucionais, o próprio ministro solicitou a redistribuição do caso para outro integrante do tribunal. Segundo o comunicado, não há fundamento para arguição de suspeição, e os ministros reconheceram a plena validade dos atos praticados por Toffoli até o momento. A Corte também manifestou apoio pessoal ao ministro, destacando a inexistência de impedimento ou suspeição. Esse movimento ocorre após a Polícia Federal enviar ao Supremo, na última segunda-feira, dia 9, um relatório com menções ao magistrado a partir de dados extraídos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, comunicou os demais integrantes da Corte sobre o conteúdo do relatório durante reunião administrativa. O documento também foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República. Em nota divulgada no mesmo dia, Toffoli esclareceu que integra o quadro societário da empresa Maridit, mas afirmou que não exerce função de gestão, que estaria a cargo de familiares. Segundo o ministro, essa condição é permitida pela Lei Orgânica da Magistratura, que proíbe apenas o exercício de atos de administração por magistrados. Ele também negou qualquer relação pessoal ou financeira com Daniel Vorcaro. A defesa de Daniel Vorcaro declarou que se preocupa com o que chamou de vazamento seletivo de informações, o que, segundo a defesa, favorece ilações e a construção de narrativas equivocadas, além de prejudicar o pleno exercício do direito de defesa. E afirmou que o esclarecimento dos fatos depende de apuração técnica, equilibrada e conduzida com respeito às garantias fundamentais. A assessoria de Fabiano Zettel não quis se manifestar. Após a saída de Dias Toffoli, o ministro André Mendonça assumiu ontem a relatoria do caso Master. Ele foi escolhido por meio de um sorteio. Agora, Mendonça passa a acumular 2 relatorias envolvendo o Banco Master, o que gerou uma tensão no Congresso.
Após a saída de Toffoli, o ministro André Mendonça assumiu a relatoria das investigações relacionadas ao caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal. A substituição foi definida após reunião entre integrantes da corte, convocada diante dos avanços das apurações conduzidas pela Polícia Federal e do envio de relatório que trouxe menções ao nome do magistrado em mensagens extraídas do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Durante o encontro, o presidente do Supremo informou aos colegas sobre o teor dos achados e, ao final, os ministros divulgaram nota conjunta em apoio a Toffoli. No texto, a corte afirmou não haver fundamentos para suspeição ou impedimento, reconheceu a validade dos atos já praticados e destacou que a decisão de redistribuição partiu do próprio ministro, considerando os interesses institucionais envolvidos. Com isso, o processo foi redistribuído por sorteio interno e passou à relatoria de Mendonça, que ficará responsável por conduzir os próximos desdobramentos das investigações. O caso segue em análise no Supremo e permanece sob acompanhamento das autoridades, sem conclusões definitivas até o momento. André Mendonça passa a acumular 2 relatorias envolvendo o Banco Master e gera tensão no Congresso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que já conduz o inquérito sobre fraudes no INSS, foi sorteado para substituir Dias Toffoli na relatoria das investigações ligadas à instituição financeira, casos que se conectam por suspeitas de irregularidades, tanto no sistema financeiro quanto na concessão de crédito consignado. A escolha foi bem recebida por integrantes da CPMI do INSS, que avaliam que a condução técnica do magistrado pode fortalecer a interlocução com o Supremo e dar novo pulso às apurações. A comissão agora espera que documentos sigilosos relacionados ao banqueiro Daniel Vorcaro, anteriormente retirados do alcance dos parlamentares, possam ser novamente disponibilizados para análise. Nos bastidores, porém, a decisão também elevou a tensão entre grupos do Centrão, atentos aos desdobramentos políticos e institucionais do caso. A expectativa é que Mendonça mantenha a linha de atuação já observada nas investigações sobre fraudes previdenciárias, o que pode influenciar diretamente o rumo das apurações e o ambiente político em Brasília. Um dia depois de assumir a relatoria, o ministro André Mendonça convocou para a tarde de hoje uma reunião com os delegados da Polícia Federal que atuam nas investigações sobre fraudes financeiras do Banco Master. Mendonça e auxiliares queriam ter dos delegados um panorama geral da investigação, um balanço do que já foi feito e dos próximos passos. A investigação do caso da morte de uma aluna de uma academia na zona leste de São Paulo aponta o uso excessivo de cloro e manipulação inadequada de produtos químicos na piscina do local. Juliana Baceto, de 27 anos, morreu após uma aula de natação no sábado. A reportagem é de João Pedro Coutinho. Uma investigação da Polícia Civil trouxe novos detalhes sobre a morte de uma aluna em uma academia de São Paulo após uma possível intoxicação na piscina. Segundo o delegado responsável pelo caso, o estabelecimento utilizava uma quantidade de cloro muito acima do recomendado. De acordo com a apuração, a academia chegava a aplicar em apenas um dia a mesma carga de produto químico que deveria ser usada ao longo de uma semana. A prática, segundo a polícia, fugia completamente dos padrões técnicos de segurança e pode ter provocado um ambiente tóxico dentro do espaço fechado onde ficava a piscina. O forte cheiro de cloro ainda era perceptível mesmo dias após o ocorrido, o que reforça a suspeita de uso excessivo do produto. As investigações também apontam que a manutenção da piscina era feita com frequentadores ainda no local, sem o isolamento necessário. Especialistas indicam que após a aplicação de produtos químicos, é obrigatório um período de descanso da água, antes da liberação para uso, o que, segundo a polícia, não era respeitado. Além disso, há indícios de tentativas de dificultar a investigação logo após o caso, com ações que teriam buscado alternar as condições do ambiente antes da chegada da polícia. O caso segue sob investigação. Essas são as informações, lembrando que a polícia agora apura a responsabilidade dos envolvidos e investiga se houve negligência grave ou até dolo eventual quando se assume risco de causar o resultado. Acompanhe e continue em nossa programação para mais informações. João Pedro Coutinho, Jornal Mundial.
A defesa dos sócios da academia declarou que os 3 estão colaborando com as investigações e que causa indignação o indiciamento deles sem a conclusão dos laudos da perícia. O Senado da Argentina aprovou o projeto de reforma trabalhista do governo de Javier Milei. Antes da votação, teve protestos na capital, Buenos Aires. O objetivo da nova lei é reduzir os custos para os empregadores e incentivar contratações. Também modifica os regimes de indenização e de negociação coletiva. A proposta agora vai para a Câmara, onde pode receber modificações. Deputados da Argentina aprovaram ontem a lei que reduz maioridade penal de 16 para 14 anos. A proposta ainda deve passar pelo Senado antes de seguir para a sanção do presidente Javier Milei. Já hoje, os parlamentares aprovaram o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, o que abre caminho para que o país se torne o primeiro a ratificar o pacto. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou nesta quinta-feira uma iniciativa que reduz de 16 para 14 anos a idade de responsabilidade penal, um projeto impulsionado pelo presidente Javier Milei, que agora deverá ser discutido no Senado. Com 144 votos a favor e 100 contrários, o projeto de lei busca modificar o sistema penal juvenil do país, que data de 1980. Segundo os padrões internacionais, a idade mínima de responsabilidade penal é aquela em que um menor não pode ser considerado criminalmente responsável por seus atos e, portanto, não pode ir a julgamento. Os governistas realizaram uma intensa campanha midiática promovida pela senadora e ex-ministra da Segurança Patrícia Bullrich, sob o slogan "Crime de adulto, punição de adulto". Legisladores da oposição criticaram o fato de o governo ter promovido a tramitação do projeto com regime de urgência na comissão, onde a maioria dos especialistas, incluindo defensores dos direitos das crianças de várias províncias, se manifestou contra a reforma. Também questionaram os períodos de adequação das instalações carcerárias antes da entrada em vigor da legislação e o orçamento atribuído, que consideram baixo. A discussão do projeto ocorre em um momento de grande sensibilidade social por crimes cometidos por adolescentes que tiveram forte repercussão midiática. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou nesta sexta-feira o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que agora aguarda ratificação pelo Senado. Com 203 votos a favor, 42 contra e 4 abstenções, o acordo assinado em 17 de janeiro em Assunção concluiu sua tramitação na Câmara dos Deputados. A expectativa agora é que o tratado entre blocos chegue à Câmara Alta em 2 semanas para aprovação final. Se esses prazos forem cumpridos, a Argentina vai se tornar o primeiro país a ratificar o documento. O acordo comercial cria a maior zona de livre comércio do mundo, abrangendo os 27 Estados-membros da União Europeia e Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, um universo de 700 milhões de pessoas. O tratado gerou resistência em diversos países europeus, principalmente na França, devido ao seu impacto nos setores agrícola e pecuário. O Parlamento Europeu encaminhou o acordo aos tribunais em janeiro. A decisão adia a implementação formal do tratado por vários meses, embora a Comissão Europeia, o braço executivo do bloco, possa decidir implementá-lo provisoriamente. Veja a seguir, os Estados Unidos enviam o maior porta-aviões do mundo para o Oriente Médio. O desfile do bloco Loucura Suburbana no pré-carnaval do Rio. E o início oficial da maior festa popular do mundo na Cidade Maravilhosa. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas.
O desmatamento na Amazônia Legal teve uma redução nos últimos 6 meses, segundo números divulgados ontem pelo governo federal, que espera atingir um mínimo histórico anual. O desmatamento na Amazônia Legal teve uma redução de 35% nos últimos 6 meses, segundo números divulgados nesta quinta-feira pelo governo federal. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, detectaram a destruição de 1.324 km² na parte brasileira entre agosto de 2025 e janeiro de 2026. Esta é a menor área desde o início dos registros do Sistema de Monitoramento DETER do INPE, em 2015. Uma expectativa de chegarmos à menor taxa de desmatamento na Amazônia da série histórica, se continuarmos com esses esforços. É claro que é apenas dos primeiros 6 meses, mas isso já é uma forte tendência de queda. O mesmo vocês podem ver em relação à degradação. Era uma preocupação em 2024 e agora um alto índice de queda na degradação, que é aquela destruição de floresta em função de recorrentes incêndios. Para calcular a taxa anual, o INPE utiliza o período de referência de agosto a julho, começando no início da temporada de seca. Os meses mais secos tendem a favorecer o desmatamento, que está relacionado a práticas ilegais para ampliar as áreas agrícolas. No Cerrado, o desmatamento também diminuiu nesse período, em 5,9%. O presidente americano Donald Trump revogou nesta quinta-feira um texto que serve de base para o combate às emissões de gases do efeito estufa nos Estados Unidos, uma mudança radical a qual cientistas e defensores do meio ambiente se opõem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou nesta quinta-feira um dos principais textos que serviam de base para o combate às emissões de gases de efeito estufa no país. A medida representa uma mudança significativa na política ambiental americana e altera diretrizes que orientavam ações para reduzir o impacto das mudanças climáticas. No âmbito do processo recém-concluído pela Agência de Proteção Ambiental, estamos oficialmente encerrando a constatação de perigo, uma política desastrosa da era Obama que prejudicou a indústria automobilística americana e aumentou drasticamente os preços para os consumidores. Os preços subiram incrivelmente para um produto pior. Esta ação eliminará mais de 1,3 trilhão de dólares em custos regulatórios e ajudará a reduzir drasticamente os preços dos carros. O texto, conhecido como Constatação de Perigo, permitia toda uma longa lista de restrições ambientais a partir do fato de que a mudança climática, causada pela emissão de gases de efeito estufa, era considerada uma ameaça fundamental. Em 4 anos sob a administração Biden, o preço de um carro novo e usado subiu mais de 22%, tudo para facilitar a farsa do novo verde, sem alcançar nenhum impacto significativo no meio ambiente, mas piorando o carro. A mudança de rumo, muito provavelmente, será contestada nos tribunais. Grande defensor do petróleo e do carvão, Trump tem recuado em matéria climática desde seu retorno ao poder, em janeiro de 2025, multiplicando as medidas em favor da indústria de energias fósseis. Os Estados Unidos são o segundo principal emissor de substâncias poluentes no mundo. Os Estados Unidos deslocaram porta-aviões posicionados na costa da Venezuela para o Oriente Médio. A movimentação ocorre enquanto Donald Trump considera uma ação militar contra o Irã. A imprensa americana noticiou que o Pentágono ordenou o deslocamento do porta-aviões que estava posicionado na operação contra Nicolás Maduro na Venezuela para o Oriente Médio. De acordo com a imprensa, o USS Gerald Ford e seus navios de escolta se juntarão ao grupo na região, após receberem ordens para deixar a posição no Mar do Caribe. Alguns de seus caças participaram dos bombardeios lançados em Caracas, que levaram à captura do presidente de esquerda e sua esposa, transferidos para Nova York para serem julgados por acusações de tráfico de drogas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia ordenado o deslocamento do primeiro porta-aviões, o USS Abraham Lincoln, para a região do Golfo em janeiro, onde permanece como meio de pressionar o Irã. O Wall Street Journal, o The New York Times e a CBS News noticiaram os preparativos do Departamento de Defesa para o planejado envio de uma segunda embarcação desse tipo, citando fontes anônimas.
Washington e Teherã realizaram conversas indiretas na semana passada sobre o futuro do programa nuclear iraniano, mas Trump alertou na quinta-feira sobre consequências muito traumáticas para a República Islâmica caso um acordo não seja alcançado. O governo da Rússia bloqueou o acesso ao aplicativo de mensagens WhatsApp. O Kremlin acusou a empresa Meta de não cumprir uma lei que exige que os dados dos usuários russos sejam armazenados em território russo e sugeriu que a população passe a usar um aplicativo desenvolvido pelo governo. Críticos alertam que ele não possui criptografia de ponta a ponta, o que permite que as autoridades acessem as mensagens. O WhatsApp tinha cerca de 100 milhões de usuários na Rússia. Outro aplicativo muito usado no país, o Telegram, também foi bloqueado. Bombardeios deixaram mais de 500 mil de pessoas sem eletricidade na Ucrânia e na Rússia. Drones e mísseis russos atingiram o abastecimento de água e de energia na capital ucraniana Kiev e em Odessa. O governo russo disse que um ataque ucraniano danificou uma subestação na região de Belgorod. O governo dos Estados Unidos convidou russos e ucranianos para mais uma rodada de negociações na semana que vem em Miami. Uma nova tripulação internacional composta por 2 americanos, uma francesa e um russo, foi lançada dos Estados Unidos rumo à Estação Espacial Internacional. A missão é realizada pela SpaceX em parceria com a NASA e outras agências espaciais e deve durar cerca de 8 meses. Durante o período em órbita, os astronautas vão conduzir experimentos científicos em microgravidade e dar continuidade a pesquisas que ajudam no desenvolvimento de futuras missões espaciais. O bloco Loucura Suburbana coloriu as ruas do Engenho de Dentro no pré-carnaval do Rio de Janeiro com o objetivo de integrar pacientes da rede de saúde mental da cidade. Dezenas de blocos desfilam no pré-carnaval do Rio de Janeiro. O Loucura Suburbana tomou as ruas do bairro do Engenho de Dentro com samba, fantasias e bonecos gigantes. O desfile do bloco tradicional reúne pacientes psiquiátricos, familiares e profissionais de saúde mental. O grupo busca incluir pacientes psiquiátricos do Instituto Municipal Nise da Silveira, juntamente com seus familiares e profissionais de saúde mental, nas festividades do Carnaval. Eu acho que o Loucura Suburbana traz essa singularidade, né? Onde a gente se torna todos iguais, não tem diferenças aqui, né? Não tem louco, não tem normal, tem pessoas e acredito em busca de uma felicidade que a gente tem direito, né? É fundamental poder ainda vivenciar esse espaço com os meus estagiários, meus alunos, preservando e revitalizando essa memória das possibilidades inventivas no campo da saúde mental. Há mais de 25 anos, este renomado hospital brasileiro abre as portas e sai às ruas com o desfile de rua do Loucura Suburbana. A arte-terapia no Brasil é um legado da psiquiatra Nise da Silveira, a primeira mulher a se formar na Faculdade de Medicina da Bahia em 1926 e que dá nome ao hospital. Ela rejeitou tratamentos como eletrochoques, lobotomia e coma insulínico, criando uma unidade de terapia ocupacional com oficinas de artes visuais. Bonito de se ver, hein? Sim, um incentivo ao cuidado da saúde mental. E o carnaval começou oficialmente nesta sexta-feira. Como é tradição, o prefeito do Rio de Janeiro entregou as chaves da cidade para o Rei Momo, dando início à folia. O Rei Momo, viva o Rio de Janeiro! Viva o Carnaval Carioca! O Rio de Janeiro agora é puro carnaval. Há dias, os blocos levam milhões de foliões às ruas, mas a festa oficial começa nesta sexta-feira. O prefeito da cidade maravilhosa, Eduardo Paes, entregou as chaves da cidade para o Rei Momo, que decretou dias de samba, alegria e muita folia. O monarca deste ano é Danilo Vieira, que estava acompanhado pela Corte Real do Carnaval. Em 2024, o Paes sancionou um decreto tornando obrigatória a cerimônia de entrega das chaves da cidade ao Rei Momo. A regra garante a continuidade da tradição nos próximos anos. Em 2025, a prefeitura estimou que 8 milhões de pessoas participaram do carnaval. Além do tradicional desfile das escolas de samba, mais de 400 blocos saíram às ruas arrastando multidões.
Para este ano, 460 blocos estão previstos. Começou a folia, hein? Sim, será uma grande festa. O Jornal Mundial encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite e até amanhã. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.